Boa noite, tudo bem com vocês? Vamos esperar o pessoal tá entrando aí pra gente começar a nossa live. Essa live a gente vai estar fazendo ela sobre a NR10. É uma série de treinamentos, uma série de lives que nós vamos começar a partir de agora sobre o Explicando as Normas. A ideia é que a gente escolha a cada semana uma norma e possamos tratar ela aqui, aquelas dúvidas básicas, recorrentes e que no dia a dia elas vão surgindo e a gente acaba se perdendo, se esquecendo um pouco. A ideia é tratar essas dúvidas aqui. A gente vai esperar a Valéria entrar, que é quem é a nossa especialista do tema. Ela é quem vai estar trazendo todas as informações pra gente referente à NR10. E assim que ela entrar, a gente vai começar. Enquanto ela não entra, eu quero falar um pouquinho para vocês do que é a Mova Treinamentos. Nós somos uma empresa de treinamentos na área de segurança do trabalho. Trabalhamos tanto no presencial quanto no EAD e no semipresencial. E o nosso papel aqui nas redes sociais é se aproximar dos nossos clientes, não só dos clientes, mas também profissionais da área, buscando sempre estar disseminando o assunto da segurança do trabalho, tirando dúvidas, esclarecendo. A Valéria já entrou, eu vou estar chamando ela aqui para participar com a gente. Boa noite, Val, tudo bem? Oi, boa noite, tudo em ordem. Você estava apresentando a Mova e eu acabei te interrompendo, né? Imagina, a gente estava esperando você entrar. Estamos bem, graças a Deus, aqui no nosso escritório. E Que muito bom. felizes por você ter aceitado o nosso convite de estar aqui esclarecendo as dúvidas de NR10 para os nossos seguidores, para os nossos clientes e amigos. A Valéria, eu já tive o prazer de trabalhar com ela, né, na mesma empresa. Ela ali como instrutora de treinamentos, também como uma área de qualidade, que ela pega no pé, né? Ela garante a qualidade do treinamento. E eu queria que a Val falasse um pouquinho pra gente da formação dela e como que ela entrou na área da segurança do trabalho, como é que foi essa transição, em que momento que ela foi para esse lado e como instrutora de treinamentos. Muito bem. Antes de eu iniciar, eu preciso só que você confirme se a minha iluminação tá ok, porque eu estou tentando ajustar aqui o ponto de iluminação. Não sei se tá bom, tá bacana. Tá ótimo, Val. Tá? Então tá bem. Inicialmente eu que agradeço, Jennifer, você e a Mova por permitir eu estar participando e contribuindo ou compartilhando um pouco do que eu sei dentro dessa área do treinamento de NR10, não é? Eu sou graduada em engenharia elétrica. Sei que aqui tem muitas pessoas que ainda não me conhecem, né? Eu me chamo Valéria Coraza, tenho como graduação a engenharia elétrica. Quando eu me formei, já tem algum tempo e mais um pouco de tempo ainda, acho que tá bom por aqui, eu ingressei na área comercial. E isso me levou a a desenvolver, digamos assim, habilidades de tratar com pessoas. O que eu vendia na ocasião eram equipamentos, produtos que atendessem às necessidades industriais dentro das suas instalações elétricas. Chegou num determinado período, uma determinada época da vida, ou seja lá, né, do que a gente pode colocar, eu me senti insatisfeita em trabalhar com isso, eu não me sentia realizada trabalhando com as vendas. Então, eu tive a oportunidade de iniciar na área dos treinamentos. Isso foi exatamente em meados do ano de 2006, como uma proposta de um amigo, não chegou a ser um convite. Ele era professor em uma instituição, e ele sabia, por estar dentro dessa instituição, e ele sabia que haveria necessidade de profissionais com conhecimento, com formação dentro dessa área da eletricidade, da elétrica, da segurança, para que que nós iniciássemos, e a própria instituição, os treinamentos de NR10.
porque foi um momento em que o treinamento foi finalizada a primeira etapa de revisão desse treinamento, desta norma. Então, foi quando essa pessoa me apresentou nessa instituição. Na realidade, foi em meados de 2005, me desculpem. Então, eu tive a oportunidade de começar nessa área e fui me identificando. Comecei como uma fuga daquilo que eu fazia. Uma nova oportunidade, mas uma fuga. Mas o fato de eu já ter familiaridade, saber trabalhar com pessoas, conversar, argumentar, foi fazendo com que eu tomasse gosto. E eu acabei, então, ingressando nessa área da segurança do trabalho, embora, eu acho importante deixar isso claro, o tempo foi passando e eu, na realidade, eu não tenho uma formação em segurança do trabalho em si. Eu não sou pós-graduada em segurança do trabalho, eu não tenho formação a nível técnico de segurança do trabalho. Eu fui aprendendo, fui desenvolvendo e me interessando por esse assunto à medida que foi sendo necessário, né? Então, se nós fizermos aí uma avaliação, tem mais de 14 anos que eu trabalho com treinamentos. Então, essa minha transição se deu nesse momento em que eu estava buscando algo novo e alguém chegou e falou para mim assim, Valéria, vem comigo, te apresento e você vai trabalhar aí. Claro, né? Desde que eu conseguisse me adaptar. Então, foi quando eu iniciei. Uma vez com um pezinho dentro do segmento de treinamento, uma vez prestando serviço para uma instituição, aí foram surgindo necessidade para outras tantas. Então, eu, como é conhecido, eu e a Jennifer já trabalhamos aí uns 3 anos juntas, né, Jennifer? Eu acho assim, né? 3 anos. Na ocasião, eu estava migrando realmente para essa área da qualidade, focada para a qualidade do treinamento, dos treinamentos que eram desenvolvidos, daí não só da NR10. Mas aí dentro de todo esse tempo, essa vivência, eu fui então me desenvolvendo dentro dessa área, com a NR10 e com seus treinamentos complementares. Uma vez instrutora, eu tive também a oportunidade de prestar serviços para uma escola, que aí gostou do meu trabalho e me chamou para trabalhar como professora. Aí eu entrei com tudo dentro dessa área de educação. Então, eu ministro esses treinamentos de segurança, também sou professora, não atualmente, por diversas razões, mas também sou professora do ensino técnico, nos cursos de eletroeletrônica, de um modo geral, que são aqueles para qual eu tenho a competência de trabalhar, né, a formação e habilitação. E eu também ministro, agora da mesma forma, meio calmamente, né, estamos meio parados aqui, eu já trabalhei como professora com videoaulas, exclusivamente, gravando aula em estúdio. Essas aulas depois subiram para uma plataforma no curso técnico mesmo, subiam para a plataforma, uma escola que não está mais em Sorocaba, a sede dessa escola é em Maceió, e acabei, então, desenvolvendo também essa atividade. Então, eu acabei entrando no treinamento, entrando na área da segurança, trabalhando como professora, migrando um pouquinho para a área da qualidade, que me deu muita satisfação em trabalhar e conhecer um pouquinho mais a fundo a gestão dos treinamentos. E acabamos que, por outras razões, aí em 2020, eu acabei me afastando novamente dessa área e hoje eu retorno com os treinamentos, né? Foi um ano atípico para todo mundo, né? Sim. Mas a Valéria, ela tá sendo modesta, gente. Como área comercial, tenho contato direto com os clientes. E eu posso afirmar que ela era uma das solicitações, né? Tinha clientes na época em que eles, né, todo ano eles tinham a turma de aprendiz deles e a exigência era: qual data vocês querem? A resposta era: a data em que a Valéria estiver disponível. E ela era responsável pela formação de todos os aprendizes de uma grande empresa a nível nacional. E então, a Valéria, como professora em sala de aula, é formidável. E treinar, acabou de entrar aqui e não nos deixa mentir, já tá falando, Valéria, essa professora é top. Val, hoje então você ministra treinamentos de NR10 e NR12. Pode falar. Fala um pouquinho pra gente do que se trata a NR10. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui, elas já têm uma familiaridade com as normas, né? Mas especificamente, o que a norma regulamentadora NR10 fala? Qual que é o propósito dela? Perfeito. Bom, então, ainda que nós sempre imaginamos, né, que quem já esteja familiarizado com essa nomenclatura, uma norma NR é uma norma regulamentadora.
e ela tem como embasamento, eu diria que ela é de competência do Ministério do Trabalho e Emprego. E trabalha junto, né? A administração, a implementação dela, caminha paralela com a própria CLT, além de outras normas regulamentadoras. Mas pensando ainda no primeiro momento, essas normas regulamentadoras, elas trabalham em paralelo com as exigências, com as regulamentações da CLT. Então, a NR10, ou a norma regulamentadora de número 10, ela é específica para os trabalhos que são realizados em instalações elétricas. Então, a norma, né, inicialmente, a norma específica para toda atividade que é realizada em instalações elétricas. Quais instalações? Instalações industriais, que seriam as instalações que nós chamamos de baixa tensão. Vou tentar evitar termos muito técnicos, né? Vamos deixar isso de uma forma um pouquinho mais generalizada, mas baixa tensão, pensa numa instalação industrial, pensa numa instalação até mesmo predial, residencial, quando, já depois até coloco o porquê, ainda posso, mas esse industrial, essa residencial, quando ela é projetada por uma equipe de engenharia, eu costumo dizer assim, quando tem uma empresa prestando um serviço de instalação dentro de um ambiente residencial, tá? Então, ela atende essas características na baixa tensão e a alta tensão. Ah, mas o que é alta tensão? São as instalações mais complexas dentro de algumas unidades industriais, dentro das instalações das distribuidoras de energia que nos atendem. Então, independente do nível de tensão classificado, a NR10 ela nos apresenta os princípios, os procedimentos, os requisitos de segurança para a realização de atividade dentro dessas instalações. Então, pensei em uma instalação elétrica, vamos até nos ater um pouquinho dentro desse ambiente industrial mesmo. Pensei em uma instalação elétrica. O que é necessário que eu, quanto organização, eu, quanto empregador, que é necessário que eu, quanto nessa condição, realize, administre, para que as pessoas que estejam dentro e sob minha responsabilidade, focado e olhando para essa instalação elétrica, possam interagir dentro dessas instalações em segurança, como um todo. Desde o operador da máquina, desde a equipe que trabalha em um refeitório, até de forma bem específica e bem clara, o trabalhador da equipe de manutenção, seja ele de manutenção elétrica ou de uma manutenção mecânica. Eu ia comentar então, isso. Ela apresenta esses requisitos. Pode falar. As maiores necessidades, as maiores solicitações que chegam para a gente de treinamento é para a equipe de manutenção. Eles é o maior público, de um modo geral? Tá, então deixa eu colocar isso, responder de forma bem mais direcionada. Se eu me referir a um treinamento, aí sim, Jennifer, é a manutenção, tá? Aí já explano um pouquinho mais. Quando eu me refiro como organização, como empregador, quanto empresa, que precisa ter acesso a essa norma, que tem acesso a essa norma, aí é o que eu coloquei a você. Ela se aplica a tudo, a toda a instituição. Porque aí foi bom você fazer essa pergunta para que nós... porque é muito comum se falar dentro de uma empresa assim, precisa fazer NR10, precisa treinar NR10, precisa não sei o que NR10. Ótimo. Só que a NR10, às vezes vem à nossa mente que a NR10 é somente um treinamento. Não é. A NR10 é uma norma que nos traz toda uma orientação de quais são as premissas de segurança dentro da instituição. E uma das premissas da segurança é que esse colaborador, esse eletricista, seja ele um engenheiro, seja ele um técnico, que esse colaborador participe do treinamento. Depois nós vamos, acho que até falar um pouquinho mais a respeito do treinamento, né? Mas a premissa é uma das. Mas o contexto como um todo da NR10 é conhecer. Para simplificar um pouquinho, ela nos apresenta que existe a necessidade de um prontuário. Prontuário é um arquivo de documentos. Por quê? Porque esses documentos permitem uma organização, um reconhecimento das condições dessa instalação, e é desta forma que essa instituição vai
garantir e proporcionar a segurança para todos os seus colaboradores. Você, quando acender um interruptor, para acender uma lâmpada, você não vai sofrer um choque elétrico. Entendi. Eu brinco assim, às vezes você vai lá na máquina de café e está lá conversando, encosta na máquina de café, você não vai sofrer um choque elétrico, porque essa empresa entende todo esse contexto. Será que ficou claro? Claríssimo, Paula. É porque a gente, às vezes, por estar diretamente ligada à área de treinamentos, a gente acaba ligando somente ao treinamento em si. Mas como todas as normas, elas vêm para normatizar elas vêm para regularizar todas as atividades dentro de uma empresa. E a NR10, ela cumpre esse papel de regulamentar tudo que envolve a parte elétrica. Isso? Exato. Então, vamos falar um pouquinho agora, então, mais para o nosso lado, que é a área de treinamentos. E aí aqui, qual que é a importância do treinamento da NR10 dentro de uma empresa? Tá, muito bom. Onde que ele atua, a gente até comentou um pouquinho, né? Sobre situações de acidente. Se você puder trazer isso de forma mais clara para a gente. Tá, então deixa eu já começar fazendo a seguinte colocação. Como eu disse há pouco, um treinamento de NR10, que na realidade é a forma abreviada de se falar, né? Um treinamento que atende a norma regulamentadora de número 10, é obrigatório, é necessário para todas as pessoas, todos os colaboradores que interagem com a instalação elétrica de forma direta ou indireta. O que é quem interage diretamente? É o eletricista. Eu acredito que pode ser que surja essa pergunta de novo, mas como eu vou falar da importância, né? Então, eu tenho uma equipe de manutenção elétrica. Ótimo. Toda essa equipe de manutenção, inclusive os aprendizes, como você citou lá para aquela grande empresa, participam de uma formação de treinamento, de uma formação de NR10. Muito bom. Aí, quem interage indiretamente, porque a norma cita isso no seu primeiro item, direta e indireta. O indiretamente é um mecânico, estou citando como um exemplo. Mas o mecânico, ele instala e desinstala motores. Mas ele não faz isso eletricamente, ele faz isso mecanicamente. Né? É a atividade dele. Mas ele precisa conhecer desses riscos que essa eletricidade oferece a ele. Eu não estou aqui, Jennifer, dizendo que todo mecânico precisa participar de um treinamento de NR10, não é isso. O que eu estou dizendo é que o empregador, ele tem que reconhecer, ele tem que ter conhecimento de quais são as atribuições que esse mecânico vai desenvolver, e aí, então, se existe a necessidade que ele conheça os conceitos de segurança da NR10. Ficou claro? Toda manutenção elétrica, sim. Engenheiro, técnico, eletricista, aprendiz, todo aquele que vai interagir. Indiretamente, seriam outras atividades não relacionadas, mas que devido a uma proximidade podem sofrer algum acidente, né? Um outro exemplo de não direto, quem instala TV a cabo, quem instala telefone. Regularmente se houve um acidente aí, puxa, tinha uma pessoa fazendo uma instalação de telefonia ou de net num poste, sofreu um acidente elétrico nesse poste. Por quê? Porque ele trabalha indiretamente. E ele está próximo demais. E não passou pelo treinamento. Precisariam ser treinadas dentro da NR10. Dentro dela, se não completamente, ela precisa ter conhecimento dos riscos. Dentro do ambiente industrial, é mais fácil que ele vá diretamente para um treinamento junto com a equipe de manutenção. Não é? Agora, dessas equipes, a empresa, teoricamente, poderia fazer, Jennifer, mas eu vou falar assim, será que eu, quanto empregador, quero me responsabilizar em relação ao treinamento que eu vou dar a essa pessoa? Entende? Quer dizer, eu sou empregadora, eu entendo de instalar TV a cabo. Será que eu tenho condições de treinar esse meu colaborador com relação à NR10 para ele reconhecer os riscos? Talvez não. Então, nada melhor que ele fazer um treinamento de NR10, que ali não vai faltar informação para ele. Entende a colocação? Entendo. Isso tudo para te explicar a importância do treinamento. Eu vou trazer uns números que são de 2019, visto que 2020, né, foi toda essa condição né, que nós tivemos. Sim. No ano de 2019, ocorreram 1.662 acidentes com eletricidade. Desses 1.662, 909 deles foram choques elétricos. Choque elétrico quase todo mundo conhece. Já sofreu ou já ouviu falar. Pode ser um choque que tomou
sofreu no chuveiro, mas já sofreu, ou um equipamento que desligou em uma tomada. Só que no ano de 2019, 909 acidentes eram choques elétricos. Desses 909 acidentes, houve 697 óbitos. Então, nós estamos dizendo que 697 pessoas morreram porque sofreram um choque elétrico. Outra condição das instalações que é muito comum e que também somaram esses acidentes de 2019 foram 656 acidentes por sobrecarga que nós chamamos de curto-circuito. Um curto-circuito, ele pode botar fogo numa casa. Quantas e quantas situações nós podemos ter relacionadas a um curto-circuito? Que são problemas, são instalações que são mal dimensionadas ou instalações elétricas que foram feitas assim, né? De qualquer jeito. Desses, voltando aos números, 656 sobrecargas, 46 casos resultaram em óbitos. E aí existem outras condições de acidentes elétricos, né, que contabilizaram lá os 1.662. Eu trouxe esses dois que são os mais prováveis, né, os mais próximos. Então, onde eu quero chegar com isso? Esses acidentes, Jennifer, não aconteceram dentro do ambiente industrial, tá? Em média, quando nós vemos esses números, 4% desses números, às vezes, né, mais ou menos 3%, 4%, corresponde a um acidente dentro de um ambiente industrial, em média. Então, digamos, de 909 choques, pode ser que uns 35, 36 acontecerem em um ambiente industrial. Mas essa estatística aqui, ela não citava isso, ela citava só os números como um todo. Estou colocando pelo que a gente tem de experiência, né, de observação. Então, o que acontece? Provavelmente, esses acidentes aconteceram dentro de casa, no comércio, na rua, no poste elétrico. E por quê? Porque são pessoas leigas, pessoas que não têm conhecimento, pessoas que não têm instrução para essa atividade com instalações elétricas, pessoas que não sabem o risco que uma instalação elétrica oferece. Compreende? Então, a partir desses números, e eu acho que é possível afirmar que o treinamento, sim, ele contribui, e isso já foi observado desde a revisão de 2004, as revisões, né, desde o início das exigências de implementação de NR10, que houve uma queda acentuada no número de acidentes dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente industrial. Porque é conscientização. Porque o eletricista, ele vai para o treinamento. Quando eu digo eletricista, é esse profissional, não é? Ele vai para o treinamento e ali ele sabe muito, muito, muito da técnica, do fazer. Mas ele traz com ele algumas crendices, né? Algumas coisas assim que ele aprendeu ali no dia a dia. Então, isso realmente, o treinamento realmente... Então, houve uma conversa. Só um minutinho, Val, por favor. Gente, fecha a porta. A nosso espaço aqui é um coworking e às vezes acontece uns movimentos. É como todo mundo diz, né? Treinamento ao vivo tem disso. E eu acho que as lives, acho que todo mundo passa por isso. Muito bom. Então, o que acontece? Pronto, vamos lá, retomamos. Tá. Então, o que nós conseguimos ver é exatamente isso. Os números falam que os treinamentos realmente nos trazem resultados positivos. E eu que ministro treinamentos, e você sabe, né, Jennifer, que tem empresas, não só uma grande ou pequena, enfim, existem empresas que eu ministro treinamento desde 2006. Eu falo que eu não sei como é que eles ainda não enjoaram de mim. Tem empresas que eu sei o nome, a história, a vida dessa pessoa que participa comigo. E eu vou observando a evolução deles. Como eles eram no início e como eles estão hoje. Né? Baseado no conhecimento que adquiri nos treinamentos. E é lógico, a todo mais que essa empresa vai aplicar. Os melhoramentos que estão sendo feitos. Exatamente. Mas sempre de acordo com a NR10, né? E aí a gente vê a importância... Exatamente. Não só do treinamento, e eu percebo, assim, como você comentou, da evolução de um treinamento de um aluno desde 2006 até agora. Ele está sempre buscando aprimoramento. Então, ele mesmo começa a identificar os possíveis erros e vem trazendo isso no treinamento, traz como oportunidade de melhoria para a empresa. Isso, o treinamento, ele gera de benefício, né? Onde você mostra para o colaborador os riscos e ele tem a chance de levar para os seus gestores, para os seus líderes, quais são as oportunidades de melhoria dentro das atividades dele.
Eu vou aproveitar essa colocação sua, Jennifer, e vou contar bem rapidinho um exemplo. Eu acredito que esse exemplo é lá do ano de 2007, 2008, 2009, mais ou menos. E aconteceu dentro de um curso técnico, tá? Eu era um aluno de um curso técnico regular de mecatrônica. Ele comentou comigo, em aula, que ele trabalhava em uma empresa. É claro que não é uma empresa, não era, né? Não sei hoje, nem sei o nome da empresa. Então, não é uma empresa tão comprometida com a segurança, tá? Ele era da manutenção e ele fazia a troca de uma resistência elétrica, imagina a resistência de um chuveiro, tá? Que fazia o aquecimento de uma prensa. Prensa é aquilo que a gente sabe. Prensa é prensagem. Então, vamos dizer, ela fazia isso aqui. O trabalho da prensa era esse. E ele era da manutenção e o gerente de produção, primeiro, o técnico de segurança orientou esse rapaz que quando ele fosse trocar essa resistência, ele iria desligar essa prensa, esse equipamento, colocar um cadeado que nós chamamos de bloqueio para fazer o trabalho da forma correta. Quando ele terminasse o serviço, ele liberava o equipamento. Mas o gerente de produção não deixou, chegou para eles lá e falou, não, você vai trocar essa resistência, né, quando necessário, com a prensa funcionando. Então, imagina o que ele fazia. Quando a prensa abria, ele colocava as mãos. Exato. Começava a mexer. Aí ele calculava o tempo que ela ia voltar, ele voltava o braço. E assim ele foi. E ele me contou isso. Graças a Deus não aconteceu nada. Mas ele me contou. Aí eu disse para ele assim, viu? Você sabe o risco que você está correndo, né? Uma hora você vai confundir se o braço vai e volta, se a ferramenta fica lá dentro, não. E não vai dar certo. Mas era um aluno de curso regular, ele não era de segurança comigo. Ele nem tinha o treinamento, inclusive. Então eu comentei com ele. Passado um tempo eu falei com ele. Falei, viu, e o que resolveu lá na sua empresa? Ele falou, olha, Valéria, depois que nós conversamos, eu levei esse problema para o meu supervisor de segurança, para o meu supervisor de manutenção. O meu supervisor de manutenção foi conversar com o gerente de produção. E o gerente falou que não, que ia ter que continuar dessa forma. Ele não ia liberar a prensa, o equipamento para eu fazer a manutenção. Aí o meu supervisor simplesmente disse a ele, muito bem, você assina este documento que você se responsabilize que não está liberando o equipamento para o meu colaborador, né, fazer essa atividade. Você acha que esse gerente assumiu? Você acha que esse gerente assinou esse documento? Claro que não. Esse gerente falou assim, então tá bom. Então tá bom. Então tá bom, desliga, então faz aí como vocês quiserem. Eu tô contando isso que me ocorreu porque demonstra, lógico que foi lá, meados, há 12 anos atrás, mas o que o conhecimento leva para esse colaborador. Foi uma conversa informal numa sala de aula, que poderia ter acontecido dentro de um treinamento de segurança. Porque tem empresa que mesmo que não tenha comprometimento, pelo menos o treinamento ela faz. Ela entende que o treinamento o funcionário tem que ter. E aí, recebendo treinamento, o funcionário começa a receber conhecimento, né? E o conhecimento ele transforma, a gente sabe disso e salva vidas, né? Porque dentro do próprio treinamento, o colaborador ele aprende que ele pode se negar a fazer uma atividade. A gente muda o trabalhador de argumentos para que em alguma situação não segura, ele possa manifestar ali, falar que não se recusar a fazer a atividade. Exato. Inclusive, no item 10.14, fala sobre essa condição, o direito de recusa, desde que embasado, né? Desde que embasado. Então, o treinamento, ele faz isso, né? O treinamento, ele tem várias situações. Lógico, a gente fala a gente utiliza um pouco falando que ele é necessário para o colaborador, para a segurança, para diversas situações, para melhor produtividade, para melhorias. Mas o principal de tudo é porque ele salva vidas. Sim. E aí a gente tem aí esses gráficos que você falou, a evolução, né? Desde quando a NR começou, a NR10 ela passou a ser aplicada e o quanto houve a diminuição de acidentes de trabalho voltados para a área de elétrica. E aí a gente comentou, né, você falou que você tem alunos que você trabalha com eles desde 2006, porque são pessoas que fazem manutenção na empresa e estão lá desde esse tempo. Sim. E aí a gente entra no ponto de formação e reciclagem. E qual que é a periodicidade disso? Muito bom. A formação de NR10 acontece pela primeira colocação dentro da própria norma, né? Porque todo o conteúdo de treinamento, todas essas informações são retiradas, né? Nós observamos dentro da própria norma NR10. Ninguém inventou. Eu quero. Não, nós usamos a própria norma
para nos orientar. A formação de um treinamento são 40 horas, certo? E aí ele é no mínimo de 40 horas, porque há sempre essa dúvida. Tem empresas que Sim, dão treinamento de 60, de 80 horas de formação de no NR10. mínimo. No mínimo. Uma formação, no mínimo, tem 40 horas e, no mínimo, ela segue o conteúdo programático que já está descrito, a formação, descrito no anexo 2 da NR10, no mínimo. Ah, mas eu, quanto empresa, eu quero um treinamento de 60 horas. Muito bem. Só que você, quanto empresa, tem que me dizer, então, quais são suas necessidades para que eu adeque esse treinamento, atendendo às exigências regulamentares na NR10 e atendendo às suas necessidades quanto empregador, né? Então, em 40 horas, a gente atende ao conteúdo programático que está descrito na norma. Exato. Além disso, é quando a empresa quer trazer para o treinamento a realidade dela, quer especificar um pouco mais da atividade que aquela pessoa vai executar, trazer exemplos reais de dentro da empresa. É isso? Exato, é isso. Se ela sentir essa necessidade, né? Se ela identificar essa necessidade, sim, exatamente. E esse tempo aí que você vem trabalhando com treinamento, você já se deparou com situações como essa, que a empresa opta por entregar mais para o seu colaborador? Deixa eu pensar bem a fundo. Não, Jennifer, nunca. Não, eu sempre ministrei treinamentos, sempre tomei conhecimento de treinamentos que são realizados em 40 horas. Para falar que nunca, 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 se eu não estou enganada, mas foi o primeiro treinamento que eu dei. A Electro é a nossa CPFL aqui, né? O que a CPFL nos faz, a Electro é uma companhia que também faz para em outras regiões. Então, na ocasião, eu não sei hoje, mas lá no meados de 2004, 2005, 2006, dentro do treinamento de NR10 da Electro, os colaboradores passavam por uma revisão de eletricidade básica. Então, qual era o conceito? Primeiro, as primeiras horas, que eu não me recordo se chegava a 20, né? Mas, sei lá, as 16 primeiras horas do treinamento, era esse nivelamento de conteúdo técnico, básico, mais técnico. Aí, as 40 horas seguintes, era a aplicação da NR10. Tá? Acho que foi a única condição, me lembrei agora. Fora isso, eu nunca mais participei disso nessa condição, não. E a reciclagem, Val? Muito bom. A reciclagem, ela é obrigatória a cada 2 anos. Primeira condição. 2 anos dentro da empresa, eu tenho que participar de uma reciclagem. Sem choro, sem nem vela, não importa. Ou, isso é muito importante, Jennifer, porque muitas vezes o empregador acaba deixando isso passar. Existem algumas condições que também nos levam à necessidade de reciclagem. Se o colaborador fez uma reciclagem, o colaborador reciclou, fez a reciclagem em junho de 2020. Se ele ficar afastado da empresa por mais de 3 meses, independente do motivo, afastou por mais de 3 meses, ele, quando retoma, tem que fazer uma reciclagem de novo. A mesma reciclagem que ele fez no ou não. Ou não. Tá? É que na prática, normalmente é a mesma, porque senão você vai ter que ter treinamentos muito específicos e isso torna um treinamento muito caro, né, Jennifer? Imagina eu desenvolver um treinamento para cada empresa. Posso fazer, você pode fazer, mas tem um custo, né? Mas enfim, ele tem que voltar e vai fazer. De reciclagem que já é aplicado na empresa normalmente. Ele precisa padrão. estar fazendo isso, padrão. Então ele ficou 3 meses afastado, voltou, faz o treinamento. Ah, ele mudou de empresa. Ele trabalhava para a Valéria como empresa, né? Ele, sei lá, era um eletricista aqui na Valéria, engenharia, etc. Fez o treinamento, mas mudou de emprego, não importa por quê. Aí foi contratado pela Mova Treinamentos. Lógico, né? Mova Empresa. Essa mudança leva à necessidade de uma reciclagem. Mas... Nesse caso, se aplica a reciclagem, Val. Ele não precisa fazer a formação de 40 horas, quando ele muda de empresa. Aí que está. Quem contratou tem autonomia para aceitar a reciclagem ou aceitar o treinamento anterior dele ou fazer com que essa pessoa participe de um novo treinamento de formação ou de reciclagem. Entendi. Então, vou sintetizar. A Valéria tem um colaborador que fez um treinamento de NR10. Está dentro dos 2 anos ainda. A Jennifer contratou esse colaborador. Ele foi trabalhar para a Jennifer porque a Jennifer paga mais para ele, melhor, porque é mais perto da casa dele. Ele já tem o treinamento. A Jennifer, quanto empresa, vai analisar o treinamento que ele fez aqui comigo, né? Quanto empresa, na minha empresa, vai falar, não, atende. Vai validar esse treinamento, esse certificado.
Ou a Jennifer vai olhar e falar, não, eu quero que ele faça 40 horas. Ou ela vai olhar e falar assim, não, ele pode fazer uma nova reciclagem. Entendeu? Então, eu, enquanto o empregador, ele tem essa autonomia para falar, aceito ou não, vamos fazer novamente o treinamento. Ou uma formação ou uma reciclagem. Isso, exato. Essa é uma condição. Mudou de empresa, ficou 3 meses afastado. Se a empresa, isso é meio difícil, se na empresa houve mudanças muito significativas de processo, de procedimento, então os colaboradores também precisam participar de um treinamento de reciclagem. Mas isso não ocorre com muita facilidade, né? Nenhuma empresa hoje trabalha de uma forma, né, tem um padrão e amanhã ou semana que vem ela muda tudo. Mas também é uma colocação. E tem mais uma condição aqui que me deu um branquinho aqui. Afastamento superior. Troca de função. Eu sou engenheiro, eu sou técnico técnico de automação, um exemplo, e fui promovido para engenheiro de automação. Ou sou eletricista e fui trabalhar num outro segmento dentro da empresa, trabalhando com eletricidade. Ou fui promovido como especialista de alta tensão. Quando essa pessoa troca de função, ele tem que passar também por uma reciclagem. Mas eu digo sempre que é teórico, porque eu nunca dei treinamento para ninguém nessas condições. Sim. Tá? Eu nunca participei também. Enquanto área comercial, normalmente a procura pelo treinamento é no momento em que eles estão vencendo a reciclagem de 2 anos. É sempre nessas condições. Então, eu diria o seguinte, para não deixar ninguém aí meio assustado com isso. É preciso, claro que nós, infelizmente, não temos tempo de fazer isso aqui agora, né, nessa live, mas podemos até marcar uma para isso, para essa finalidade. É conhecer mais a fundo o item específico sobre a reciclagem, que é o item 10.8 da NR10. Entender mais a fundo, olhar para as suas condições quanto empregador. Se houver essa movimentação dentro, né, da sua empresa, ele era eletricista, foi para a área de projetos, ele era de projetos, foi para engenharia. Então, tentar identificar se houve mudanças significativas, se vão ser observados riscos significativos que levem à necessidade de uma atualização. Tá? Val, eu tenho uma Mas é um estudo particular. Dúvida Pode falar. Com relação à reciclagem. A reciclagem, ela tem sempre como carga horária o mínimo de 8 horas. E aí já aconteceu diversas vezes em que nessa reciclagem de 8 horas, a dúvida. A gente vai ter esse tópico lá na frente sobre quem pode ministrar o treinamento de NR10, mas a dúvida é, o conteúdo abordado na reciclagem, ele é um conteúdo programático já previsto na norma ou de acordo com a necessidade da empresa? Então, o que vai ser abordado na reciclagem? Vai ser abordado os temas da parte do engenheiro elétrico ou a área da segurança específica? Como que isso ocorre? Tá. Então, vamos lá. A reciclagem, você me perguntou dela, eu coloquei a necessidade, mas eu não deixei claro a relação da carga horária. Ela é desenvolvida em 8 horas, como você falou. Ela pode ser desenvolvida em 16 horas. Ela pode ser desenvolvida em 20 horas, em 24 horas. Depende de quem contrata. Porque na NR10, em termos de carga horária para a reciclagem, não existe definição. A NR10, ela deixa muito claro carga horária de formação de NR10 e conteúdo programático da formação. Carga horária e conteúdo programático de reciclagem, ela não deixa claro. No item, né, em que ela aborda essa necessidade da reciclagem, ela coloca da seguinte forma: a reciclagem deverá atender às necessidades que a motivaram. O conteúdo da reciclagem deve atender às necessidades que a motivaram. Então, vamos lá. Por que eu vou fazer uma reciclagem? Porque o meu colaborador ficou 3 meses afastado, 4 meses. Ele voltou e eu, quanto empregador, senti necessidade que ele participe da reciclagem, porque nesse período nós tivemos muito problemas com as instalações que levam a acidentes por choque elétrico dos operadores de máquina. Então, eu quero que o meu colaborador fique muito mais atento a isso. Eu poderia ministrar um treinamento focado nisso. Então, eu observei que nesse período de 3 meses, houve uma mudança muito significativa de documentação, adequação. Então, eu quero que esse meu colaborador compreenda mais dessas novas condições de segurança que nós estamos implementando. E eu quero que isso seja feito
por um externo, né? Por um contratado como prestador de serviço, por um instrutor. Então, isso poderia ser feito por uma reciclagem. Por que não? De novo, repito, Jennifer, por que o treinamento que você vende, por que o treinamento que normalmente o teu cliente compra, e a maioria, 90% dos clientes compram, são são treinamentos, como é que a gente pode dizer, padrão. Porque desenvolvimento de treinamento, não tem como fugir disso. Ele gera um custo, que demanda tempo para esse profissional, ele tem que conhecer as instalações, as necessidades. É um produto específico, é como você vai, sei lá, pegar um exemplo meu. Customizado, a gente sabe que... É customizado, exato. Que ele leva tempo para desenvolvimento e tudo mais. Não estamos dizendo que não dá para fazer. Dá, podemos. Fazemos. Se você quer, eu faço. Para mim é ótimo. Fizemos, né? Já fizemos, isso. Então, olha só, esse conteúdo programático, ele está em aberto. Então, nós procuramos trabalhar de uma forma mais compacta aquilo que se tem no conteúdo programático de 40 horas. E aí vem a sua pergunta: quem vai ministrar esse treinamento? Vamos lá. Na experiência que eu tenho, que você também tem, nós tivemos clientes que as suas reciclagens eram ministradas pelo engenheiro, no caso eu ou qualquer outro colaboradores que nós temos, né? Temos outros tantos instrutores, engenheiros tão bons quanto eu e quanto outros tantos que nós temos no mercado. Então eram outros. Mas tem uma empresa específica que trabalha no segmento de instalação de gás natural, que a reciclagem dela, ela entendia que tinha que ser feito pelo segurança, por um profissional da área de segurança do trabalho, e ela tinha um conteúdo bem específico da área de segurança do trabalho. Que não nos atrapalhava muito, porque o nosso conteúdo já pré-estabelecido atendia as necessidades dela, mas era uma área de segurança. Aconteceu Como também a gente teve empresas que optaram por, na reciclagem, abordar a parte de primeiros socorros. Sim, também. Então, está correto? Está. O que eu digo, se você vai vender... Gerou a necessidade. Isso. Agora, no padrão, é de estoque, né? Vou vender o que eu tenho em prateleira, que nós falamos. Sim. Eu sempre recomendo que seja aquele que possa ser ministrado por um profissional que vá levar informações mais gerais e, às vezes, até mesmo que possa contribuir com alguma dúvida técnica desse profissional que vai participar. Né? Pode ser que a empresa já desenvolva primeiros socorros em outros treinamentos. Ele já é da brigada de incêndio. Da brigada de resgate da empresa. Primeiros socorros. Isso, de repente ele faz parte da equipe. A gente entra um pouquinho nesses treinamentos complementares, né? Da mesma forma, tem clientes que optam por treinar em primeiros socorros os colaboradores da manutenção, da brigada. Ele faz um combo só, ele pega todo mundo que ele entende da empresa dele, que precisa de primeiros socorros, e dá um treinamento específico de primeiros socorros. Sim. Enquanto na reciclagem de NR10 não há necessidade de ser abordado esse assunto. Exato. É uma opção. Isso na reciclagem, tá? Na formação, tem que ter, por enquanto, né? No que nós trabalhamos hoje, tem que ser esse conteúdo fechado. Mas eu já vou fazer uma ressalva, assim, só para deixar uma informaçãozinha a mais. A NR1, né, no ano passado, sofreu atualização, e ela tem um dos seus índices que eu não me lembro de cabeça, a possibilidade de aproveitar conteúdos de normas diferentes. Então, já fiz primeiros socorros em NR10, não preciso fazer primeiros socorros, por exemplo, em NR35. Tá? Mas aí precisa se aprofundar um pouquinho mais. Eu só estou lhe trazendo como uma informação, né? Mas, no primeiro momento, nós vamos olhar que é fechado, tá bom? Tá. Aí a gente estava falando aí, né? Falando um pouquinho de treinamentos complementares. E a dúvida, às vezes, ocorre com relação ao CEP. Para fazer o treinamento de CEP, eu preciso ter realizado, primeiramente, o NR10, e são ambos treinamentos de 40 horas. Quais são os outros treinamentos que estão próximos da NR10? Tá, então vamos lá, vamos falar do CEP. O CEP é um complementar específico da NR10. E CEP significa Sistema Elétrico de Potência. Não é o CEP de estatística, e não é o CEP do nosso direito. É sistema com S. Sistema Elétrico de Potência. Ele é complementar e é necessário para todos que trabalham em qualquer instalação que tenha mais de 1000 volts. Então, vamos pegar dentro de um ambiente industrial, algumas empresas possuem cabine primária. Infelizmente, eu não consigo me prolongar aqui tecnicamente no que é uma cabine primária. Outras possuem subestações.
as concessionárias de energia, a equipe da Eletropaulo, da CPFL, da Eletro, né, trabalham no sistema elétrico. Então, para simplificar no primeiro momento, porque tudo depois tem que ser mais avaliado no momento de contratação do treinamento. Eu tenho uma instalação da minha empresa que tem mais de 1000 volts, e tenho colaboradores que vão interagir, que vão fazer uma manutenção, vão até essa instalação para ligar ou desligar, ele tem que ter o treinamento do CEP complementar. Temos mais 40 horas e também tem um conteúdo programático. E isso também faz parte do anexo da NR10. Então, a formação da NR10, que é o básico, que nós chamamos de treinamento básico, e a formação do treinamento de CEP, eles são conteúdos programáticos já estabelecidos na norma e atendem uma carga horária mínima de 40 horas cada um deles. Pré-requisito. Essa equipe que vai participar do treinamento do CEP, primeiramente tem que ter o treinamento de NR10. Não pode fazer só o CEP. Pode fazer só NR10. Você não trabalha com 1000 volts, mas não pode fazer só o CEP. Tem que fazer NR10 também. Tá? Ficou claro em relação? Então, em relação ao CEP, tá ok? Sim, e é bom frisar, Val, que são conteúdos diferentes, né? Porque às vezes acontece da empresa estar precisando contratar imediato os 2 treinamentos. E a gente está falando de 80 horas de treinamento. E aí surge aquela questão, assim, mas não tem como a gente fazer junto, trazer os mesmos conteúdos? E aí, não, porque são conteúdos diferentes e um complementa o outro e você só pode realizar o CEP após ter concluído o NR10. Que a gente coloca aí de uma forma geral básica, porque não é essa a nomenclatura, mas né, no momento da contratação eles acabam citando dessa forma. Isso. E bem lembrado, deixa eu até já fazer um parênteses aqui. O que é comum em norma, e não no conteúdo. Primeiros socorros. Então você fala assim, tem primeiros socorros da NR10 e tem primeiros socorros do CEP. Mas quando nós pegamos o conteúdo programático, são primeiros socorros diferentes. São abordagens diferentes. No CEP não tem prevenção e combate. São maiores, né? Exatamente. Então, realmente, não dá. São conteúdos programáticos diferentes, pelo menos a nível de formação. Porque aí, a nível de reciclagem, nós voltamos ao que falamos anteriormente. Eu preciso ter um conteúdo que atenda às necessidades dessa empresa, desse colaborador. Tá? E a reciclagem da NR10? Cada 2 anos. A cada 2 anos, atendendo as mesmas. A reciclagem, ela é a mesma, né? As mesmas regras, as mesmas condições para a NR10 e para o CEP, tá? Quais outros treinamentos que a gente tem que complementar a NR10? Normalmente, a própria NR10, assim, o próprio conteúdo que nós trabalhamos, ela cita outros 2, 3 treinamentos. Que seria a NR35, devido ao trabalho em altura. A NR33, devido ao trabalho em espaço confinado. Por quê? As instalações elétricas, elas se encontram aéreas. Então, o colaborador que vai executar uma manutenção, uma nova instalação localizada, né, aérea, ele precisa ter conhecimento do trabalho em altura. Né? Precisa ter conhecimento das práticas do trabalho em altura. Existem instalações elétricas que se encontram em espaços confinados. São aqueles espaços difíceis, de difícil acesso, com restrição de entrada e saída, com riscos potenciais, inclusive de explosão. Então, esse colaborador também precisa ter conhecimento dos trabalhos realizados nessas localidades. Se há uma instalação onde não existe espaço confinado, então ele não precisa do treinamento, por isso que é complementar. Então, NR35 e NR33, trabalho em altura e trabalho em espaço confinado, são as orientações, né, são os complementares, assim, logo propostos dentro da própria NR10. E tem também o treinamento de área classificada, que são áreas com riscos de explosões, tá? Uma indústria química, uma indústria petroquímica, silos que armazenam pó. Tem uma indústria cervejeira, tudo bem que cervejeira trabalha com álcool, a gente associa isso, né? Mas é cervejeira, tem o álcool, mas princípios de explosão e de incêndio aconteceram dentro do silo que armazenava o açúcar, tá? Então tem uma característica aí. A área classificada, ela não tem NR, ela não existe uma norma regulamentadora para ela, mas ela tem normas técnicas que especificam essas instalações e os trabalhos. Então, eu citaria no primeiro momento NR33, NR35 e áreas classificadas. Agora, pode ser que dentro desse ambiente industrial haja necessidade de outras, né, Jennifer? De acordo com a atividade de cada empresa, né? E isso varia bastante.
Exatamente. Uma abrangência interessante. A gente vai partir agora para aquele assunto de quais são os profissionais que podem ministrar o treinamento. Quero aproveitar para falar que a Rose acabou de entrar na live, que ela aí também é uma das profissionais que ministrava treinamento de NR10, né, dentro da eTreinare, que é a empresa para a qual todos nós prestamos serviços. E a parte de segurança do trabalho, do técnico de segurança, a Rose já atendeu muitos treinamentos nisso. Fala um pouquinho pra gente, Val. Quem pode ministrar esse treinamento de NR10? Tá. A NR10 é um treinamento NR10 e CEP, tá? Agora pensa, NR10 e o CEP. Eles são treinamentos multidisciplinares. Isso significa que é necessário um profissional habilitado na área técnica, que seria a engenharia elétrica. Podemos aceitar um técnico com formação elétrica, né, da eletroeletrônica? Podemos. Mas existe a necessidade da habilitação, que é o registro no CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, tá? Mas as empresas hoje, até por causa do público que ela tem, né? Poxa, como que não desmerecendo o conhecimento de ninguém, mas muitas vezes é assim, como que eu vou trabalhar pensando, né, com um técnico que vai formar um engenheiro dentro de uma formação de segurança, né? Então, muitas vezes surge esses detalhes. Mas esse profissional da área... Já situações constrangedoras como essa, né, Val? Então, um profissional não aceitar o treinamento de outro, infelizmente. Infelizmente, tá? Mas então, o que é necessário? A habilitação dentro da área de eletroeletrônica, eletrotécnica, né? Dentro dessa formação técnica de eletricidade, que é o profissional que vai trabalhar os conteúdos dessa área. O profissional da área da segurança do trabalho, habilitado também, porque e com MTE, né, com seu registro, porque ele vai trabalhar os conteúdos da segurança do trabalho, que estão lá no conteúdo programático. E o profissional da área da saúde, porque ele vai trabalhar dentro do seu conhecimento essa área da saúde. O profissional da área de segurança, ele pode cumprir esse papel do primeiros socorros, ou é importante que seja um profissional específico da área da saúde? Nós sabemos que os profissionais da área de segurança, eles aprendem, eles têm, de um modo, né, como uma prescrição geral, eles podem desenvolver esse tipo de treinamento de saúde, na área da saúde. O meu objeto de consulta foi a NR10 comentada. E deixa eu até colocar, nós já trabalhamos assim diversas vezes e até onde eu sei nunca tivemos problema com isso, né? Jennifer, a não ser uma empresa ou outra que é um pouco mais exigente. Que exige que seja um profissional, a gente tem empresas que exigem que a pessoa que vai aplicar o primeiro socorro seja com o porém ativo. A gente tem situações como essa. Então é esse cuidado que nós precisamos ter. Mas, de um modo geral, nós já trabalhamos com técnicos de segurança, ministrando primeiros socorros, e nós não tivemos nenhum tipo de objeção desse contratante. Mas eu tenho como consulta a NR10 comentada por quem trabalhou no desenvolvimento dessa norma. E ele, nesse comentário, ele apresenta nessa equipe multidisciplinar o engenheiro ou técnico de segurança e alguém específico da área da saúde, com a formação da área da saúde com o porém ativo, tá? O que vai determinar isso, possivelmente, é o teu contratante e depois aquilo que você sabe, quando nós temos que provar proficiência e registro em conselho de classe. Então, o que pode acontecer são complicações depois por via de alguma auditoria, ou às vezes alguma auditoria interna. Então, é importante conhecer qual é o perfil de quem contrata o teu treinamento, né? Quais são as exigências dele? Isso é uma coisa importante, Val, porque que a gente tem? A gente tem muita... normalmente, as pessoas que aplicam treinamento, que recebem treinamento de NR10, é a área de manutenção. E muitas vezes eles prestam serviço como terceiros dentro de outra empresa. E na hora de entregar a documentação dentro da empresa, como terceiro, normalmente é exigido na documentação não só o certificado e o conteúdo programático, mas a documentação daquele que ministrou o treinamento. E entre as exigências é necessário comprovar proficiência, carteira, registro de classe. Então, essas são informações importantes. Então, assim, às vezes você acaba deixando passar alguma coisa e na hora de apresentar a documentação, de prestar contas, acabam acontecendo alguns empecilhos. Exato. Então, eu só quero deixar bem claro, assim, né, os colegas que nós temos na área da saúde, como técnico de segurança, né, na área da segurança do trabalho, que trabalha há muitos anos com eles, né, dentro de uma mesma equipe.
que não é uma... Não, eu não estou dizendo que não deva, até porque eu não sei até onde vai a atribuição deles, quanto. Mas é preciso estarmos atentos à exigência que cada vez se torna mais, né? Documentação cada vez mais A exigência fechada daquela ali. empresa para qual você vai prestar Isso. o serviço, né? É. Então, por exemplo, eu tenho Agora, situações aqui, eu tenho um cliente meu hoje que ele está tentando migrar para o EAD, porém ele é prestador de serviços de uma outra empresa. E ele tem uma documentação toda que é necessária exato. apresentar. E a gente está passando por essa etapa de validação. Se a documentação que eu apresento para eles, na hora de inserir lá no sistema dessa empresa para qual ele presta serviço, é aceita. Exato, é esse cuidado. Eu quero fazer uma observação bem geralzona aqui, Jennifer. Engenheiro de segurança do trabalho pode desenvolver um treinamento de NR10 completo, ou pelo menos a parte do engenheiro e da segurança, só se esse engenheiro de segurança do trabalho for engenheiro eletricista, ou eletromecânico, ou mecatrônico. O engenheiro de processos, que é engenheiro eletricista, não pode, perdão, o engenheiro de processos, que é engenheiro de segurança, não pode substituir. Não pode substituir engenheiro eletricista. Eu sou engenheiro mecânico. Não pode substituir, tá? Então, não é por ser engenheiro de segurança que ele pode fazer o que compete ao engenheiro eletricista, tá? Fica isso bem claro também que de vez em quando... Uhum. E aí aqui a gente... Acabei falando um pouco do EAD, e aí a dúvida é essa, Val. Treinamento de NR10, ele pode ser realizado no modo online, EAD ou semipresencial? Sim, assim como qualquer outro treinamento, desde que atenda a NR1, né, que é a norma das disposições gerais aí de riscos, nos itens 1.7.9, esse eu até anotei aqui, porque se alguém tiver curiosidade, já vai buscar direto lá. Nos itens 1.7.9 e nas disposições gerais. Nas disposições gerais, que é o anexo 2, né, com as disposições gerais. Fala só do EAD? Fala só do EAD e de todo o escopo que esse treinamento tem que atender, né? Então, eu quero que tem que atender. aqui que nós, da Mova Treinamentos, a gente atende ali, né, 100% aquilo que a NR1 fala a respeito do treinamento EAD. Não só a NR1, essa semana mesmo eu estava dando uma estudada de novo na norma técnica, que fala também do treinamento de segurança, dos treinamentos online, EAD, modelo semipresencial. E é aquilo que a gente falou durante toda a nossa conversa, Val. Que cada empresa conhece a sua necessidade, a sua demanda, Exato. Conhece os seus colaboradores e qual é o melhor modelo de treinamento que se aplica a eles. Ela conhece o público, né? Então, o que se aplica a eles? Qual que é o que vai falar melhor com o meu público? Que tipo de treinamento que vai fazer com que eu alcance meu objetivo, que sempre é a segurança do colaborador. Rapidinho, deixa eu só fazer uma observação. Essa semana eu comecei um treinamento online. Tá? Só 4 horas, né? Porque foi dividido meio período. Comecei ontem e hoje, o segundo dia, ao término, o técnico de segurança da empresa já fez uma reunião com os participantes para colher um feedback e já me reportou o feedback. Eu assim, bato palmas para esse profissional, para esse técnico de segurança. Por quê? Porque logo no início ele já foi lá para falar para a equipe dele como é que estamos. E é exatamente o que você falou. Sentiu a necessidade e foi captar junto desse público, foi colher lá com esses rapazes se realmente estava atendendo às suas necessidades. Então, isso é importante. Eu conhecer o meu público, né? Ou a empresa conhecer. A empresa conhecer o seu colaborador e, baseado nisso, buscar a melhor forma de trazer para ele aquilo que é o objetivo, né? Que é a segurança dele em primeiro lugar. Val, você tem alguma coisa mais para estar pontuando que você acha necessário, que a gente acabou deixando passar? Rapidamente, eu só quero fazer uma observação, porque o nosso tempo já estou de olhinho aqui. Só colocar a seguinte informação. Em 2020, a NR10 passou por uma atualização. Então, existem alguns aspectos de melhoria dentro da NR10. Ela só não foi colocada, né? Não está em prática, né? Só não foi de fato homologada devido a todo o cenário que nós tivemos no ano passado. Então, algumas condições, algumas situações que conversamos aqui, pode, a partir dessa revisão, passar por uma alteração. E eu vou dar um spoiler. A proposta é sobre a reciclagem. Elas serão desenvolvidas em 30 horas. Se não houver, né? Se realmente passar como houve a atualização, aí hoje sim. Carga horária de reciclagem, a partir dessa nova atualização, 30 horas. Então, quem tem que fazer reciclagem, corre.
Aproveita agora, porque depois você vai ter que parar seu pessoal um tempo maior aí. 30 horas, é. Então, basicamente é isso, tá, Então, Jennifer? Val, fica aqui o convite já. Assim que essa atualização ela passar a ser válida, né? A revisão voltar e estiver em vigor, você volta aqui para comentar com a gente quais são as mudanças que ocorreram. Com prazer. E eu quero deixar um abraço a todos que foram passando por aqui. A gente vai vendo rapidinho, não deu tempo de dar um olá para cada um, né? Mas, de modo geral aí, bem-vindo, agradeço por participar. Tá. E agora, se tivermos tempo, se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, estou à disposição. Caso alguém queira colocar alguma pergunta, a gente está aqui ainda mais uns 5 minutinhos. A gente teve bastante pessoas que nós convidamos para assistir a live, que falou que infelizmente não ia poder, por ser em horário de aula, tá chegando do trabalho, ou por outra atividade. Mas já perguntou se iria ficar salva. Pode dizer que vai ficar salva sim no nosso IGTV. E quem sabe em breve a gente sobe no YouTube também, porque é um manual de consulta também, né? Às vezes você está lá consultando a norma e acaba surgindo alguma dúvida de interpretação, porque a gente sabe que as ENERs, elas são muito interpretativas, e aí você quer buscar, né? Ouvir alguém falando sobre isso, tirar alguma dúvida, e a gente tem um material disponível online, de vídeo, que é interessante. E aí, eu quero fazer um convite, se você me permite. A live fica gravada. Quem participou, quem teve a oportunidade de assistir, de acompanhar, ou quem vai ver a gravação, surgiu dúvida, não importa, seja ela qual for dentro da NR10, me procura lá aí no Instagram, instru.valeriacoraza. O meu Coraza tem 2 Zs. Lembrando que não tem acento, né? Instru de instrutora, né? Instru.valeriacoraza. Manda no direct. A gente vai marcar o seu Instagram lá também. Então, quem tiver dúvida, quiser comentar o assunto, trocar figurinha, porque eu acho que é muito válido isso, né, Val? Essa troca. Claro. Seu Instagram vai ficar marcado lá também. Podem entrar em contato direto com você. Pode. Ou com a gente. Algumas dúvidas mais específicas sobre o treinamento, sobre compra de treinamento. A gente está aqui também para dar esse apoio. A parte comercial é com a Jennifer. Vem comigo. Falou a parte comigo são as dúvidas. O comercial é com a Jennifer, tá? A Valéria, a gente trabalhou junto, ela sempre me salvou em muitas dúvidas ali, né? Val, mas isso pode? Tá certo isso? Eu acho que é por causa do tempo, não é? E dentro da instituição, da E-Treinar e da RH Treinar que nós trabalhamos juntas, eu comecei lá em 2007. Então, eu conhecia bem da dinâmica da empresa. Eu acho que isso nos ajuda muito, né? Não só da empresa, instituição, mas das empresas para quais a gente ministrava treinamento, né? Também. Você já conhecia, você não, ó, lá é isso, lá você já orientava o professor, olha, essa empresa aqui, a realidade deles é essa, então foca nisso, questões assim que são importantes. E eu acho que manter o treinamento atualizado para os colaboradores e esse relacionamento com o instrutor gera muito valor no final, né? Nas mudanças que ocorrem dentro da empresa, de melhorias. E eu sou muito grata por ter tido essas oportunidades. Muito obrigada por você dispor do seu tempo aqui com a gente. Espero que a gente tenha outras lives para falar sobre outros assuntos. A NR10 revisada, um ponto mais específico da NR10, NR12, que você também Sim, também. A gente espera ter novas oportunidades. Claro, fico à disposição. Obrigada a todo mundo que participou com a gente, aqueles também que vão assistir depois. Muito obrigada. Tá bem, um abraço a todos e bom descanso. Obrigada, Val. Até mais.